tarde para todas e todos. É um prazer e uma honra ter comigo aqui a Ana Maria Soares Franco, que é a representante da FIA Internacional em Genebra, e uma colega que uma das pessoas que mais conhece sobre a exigibilidade do direito humano à alimentação. Então, vocês estão nas mãos de uma pessoa extremamente capacitada e que pode responder todas as perguntas que vocês fizerem. Falo com ela agora a palavra e eu vou fazer a tradução consecutiva. A palavra está contigo. Ya, gracias Flavio por esa presentación tan linda. Bueno, las preguntas que no pueda responder las podré responder luego quizás por email, pero espero poder contestar a sus preguntas. Obrigado pela apresentação tão linda. Eu espero poder responder todas as perguntas por aqui. Se não der, eu respondo. Ver cómo se exige el derecho a la alimentación adecuada y a la nutrición, me faltó eso en el título, en el nivel internacional, que implica sistemas regionales y el sistema de Naciones Unidas. Mas, como o Flávio disse, nós vamos apresentar a exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição. Faltou a nutrição no título. E vamos ver como é que funciona tanto no sistema regional como no sistema internacional de direitos humanos. Primero tenemos que recordar que cuando hablamos de la alimentación como un derecho humano, nos referimos por lo menos a tres cosas. Primeiro temos que falar que quando falamos do direito humano à alimentação, falamos pelo menos de três coisas. La primera, que los derechos se pueden exigir políticamente, administrativamente ante el gobierno, en instancias cuasi judiciales o judicialmente en los tribunales. Esse direito pode ser exigido politicamente, administrativamente, quase judicial e judicialmente frente aos tribunais. Y eso significa que los estados tienen obligaciones y las personas, que llamamos titulares de derechos, tienen derechos exigibles. Isso significa que o Estado tem obrigações e os seres humanos têm, nós chamamos de titulares de direito, têm direitos. Y es importante saber que nuestro principio fundamental y la finalidad es la dignidad humana. No es hacer dinero, no es el desarrollo sin sentido, es que el ser humano pueda vivir en dignidad. O princípio básico é que o ser humano possa viver em dignidade. Não é fazer dinheiro, não é outras coisas, mas... Estoy esperando a que cargue el folio. Lo siento. Bueno, como decimos que los estados tienen obligaciones, es importante pensar o hacer claridad sobre cuáles son esas obligaciones. Primero, hay unas obligaciones generales que están en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Quando nós falamos que o Estado tem obrigações, nós precisamos entender que tipo de obrigações são essas. E nós vamos começar com as obrigações gerais do Estado, que está no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Podemos hablar de tres obligaciones generales. Una es que los estados deben tomar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles. Algunas son inmediatas y otras necesitan tiempo y capacidad administrativa. Y además, el Estado no puede retroceder sin tener una justa causa en las políticas que ya ha adoptado. Então, o Estado tem que tomar medidas para ao máximo dos recursos adotados, dos existentes. Algumas são de caráter imediato e outras são de caráter a médio e longo prazo. Mas existe também uma proibição de qualquer tipo de retrocesso. No puede haber retroceso. La segunda es no discriminación, o sea, no tratar de manera desigual a los iguales o de manera igualitaria a los desiguales.
o segundo ponto é não discriminação, que então não tratar de maneira igual os desiguais, nem de maneira desigual os iguais. Y finalmente, la cooperación internacional, que quiere decir que los estados deben cooperar no solo con recursos económicos, con dinero, sino también, por ejemplo, para lograr un ambiente jurídico y político que sea propicio para la realización de los derechos humanos. Então, nessa cooperação internacional, se enquadram todas as questões, inclusive o ambiente propício para você poder resolver as coisas internacionalmente. Bueno, vamos a esperar a que aparezca la figura, perdón. Después tenemos también obligaciones específicas. Se reconocen tres obligaciones específicas que son la de respetar, proteger y cumplir. As obrigações específicas são três: respeitar, proteger e cumprir. La obligación de respetar significa no hacer daño. Por ejemplo, no construir represas que se desbaratan y que destruyen las fuentes de alimento de las personas. Por exemplo, a primeira de respeitar é não causar dano a ninguém. Por exemplo, um dos exemplos é você não construir barragens que possam despejar famílias ou de deixar as pessoas sem capacidade de produzir seus próprios alimentos. La obligación de proteger se refiere más a cómo el Estado debe actuar para que otros terceros, como por ejemplo las empresas, no causen daños al derecho a la alimentación. Y esto se puede hacer regulando mediante leyes y políticas, vigilando, investigando cuando hay denuncias de daño, sancionando si se encuentra que son culpables y reparando. O segundo é proteger. Nesse caso, o Estado protege contra as ações de agentes terceiros, especialmente agentes terceiros poderosos. E esse pode ser feito por meio de regulação, de vigilância, de investigação, de sanções e de reparação, definindo reparações. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la regulación que deberían hacer los estados a quienes esparcen pesticidas sobre los cultivos y la alimentación, porque estos pesticidas no solo destruyen la vida de los pequeños productores de alimento, sino también afectan, por ejemplo, la calidad de los alimentos que nosotros comemos. Dos exemplos nesse caso seria, por exemplo, o caso do governo fiscalizar a utilização de agrotóxicos. Que agrotóxicos podem contaminar os alimentos e causar problemas de saúde nas pessoas. Y la obligación de cumplir se refiere a que los estados deben tomar medidas, primero para que la gente pueda alimentarse a sí misma, por ejemplo, medidas de reforma agraria, medidas de empleo, de protección social, pero en segunda instancia también hacerlos conscientes de que tienen derechos y si nada de esto funciona, proveer alimentos. Assim, o terceiro, que é garantir ou cumprir, seria um minuto. Pode devolver? Ay, sí, perdón. Perdón. Então, que, por exemplo, tomar medidas para que a gente possa se alimentar, por exemplo, no caso de situações onde elas estão enfrentando dificuldades, como, por exemplo, fazer reforma agrária. E conscientizar as pessoas, caso elas não consigam, elas não tenham condições de fazer reforma agrária, elas têm o direito de receber também o alimento. Siempre decíamos con Flavio en nuestro trabajo que incluso en estos momentos en los que se da ayuda alimentaria, la ayuda debería incluir estrategias para asegurar que la gente pueda alimentarse a sí misma. Por ejemplo, después de una catástrofe como el COVID, de pronto es necesario proveer alimentos a muchas personas, pero lo ideal es, o lo necesario y obligatorio, es que los gobiernos tomen medidas para que la gente pueda volver a tener algún ingreso para alimentarse a sí misma. No es la idea que la asistencia deje a la gente dependiendo eternamente del Estado. No caso do prover,
é muito importante ter consciência que o provimento de alimentos para famílias que não têm condições de se alimentar nesse momento deve sempre vir associado à capacitação e à criação de condições para que essas pessoas voltem a ter condições de produzir seus próprios alimentos, sua própria alimentação. E é fundamental que mesmo em movimentos de assistência, que não se deixe as pessoas ficarem dependentes desse tipo de assistência. No sé si, Flavio, ¿tenemos tiempo para preguntas acá o seguimos? Eu creio que é melhor hacerlo todo y vamos a la pregunta por final. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, que podemos exigirlo. La siguiente pregunta es, ¿cómo podemos exigir ese derecho? A primeira parte quer dizer que nós temos direito. A segunda é como a gente pode exigir. Para esto, bueno, ¿qué podemos exigir? Implica, podemos pedir a los estados que adopten normas o leyes y políticas para cumplir con sus obligaciones del derecho a la alimentación y a la nutrición adecuadas. Então, uma das minhas primeiras medidas é que se pode pedir aos estados que as condições para que as pessoas possam cumprir e garantir o direito a uma alimentação delas. La segunda es que puedan, por ejemplo, pedir la corrección de normas o políticas que son deficientes o son contrarias al derecho a la alimentación. A segunda medida pode ser uma correção das políticas e normas existentes que estão ou contra ou atrapalhando a realização do direito humano à alimentação. La tercera, por ejemplo, es que cuando existen normas adecuadas, estas se cumplan. Por ejemplo, en Brasil existe una norma para que los alimentos que se proveen en los programas escolares de alimentación procedan en un 30% de la producción campesina local. Si el Estado no está cumpliendo, por medio de esas medidas de exigibilidad, se podría exigir que cumpla con estas normas. Então, por exemplo, no caso dos casos específicos, o Brasil, por exemplo, tem uma norma que diz que o alimento deve ser comprado dos pequenos produtores, 30% no caso. E nesse caso, então, se há condições, isso deve ser exigido do governo que ele faça com que isso aconteça. Y finalmente, para casos específicos de violaciones, como por ejemplo casos en que se destruyen los cultivos campesinos con los agrotóxicos o casos en los cuales se destruyó la tierra o hay desalojos forzosos, entre muchos otros, se pueden hacer diferentes acciones de exigibilidad. Unas para que se prevenga la violación y otras para que se repare. Y repararse significa indemnizar, rehabilitar, tomar medidas de indemnización o incluso para que no se repitan las violaciones. No último caso, você tem no caso, por exemplo, de um abuso do uso de agrotóxicos ou de despejos causados por alguma razão, o que tem que se fazer é rever essa situação para que as pessoas não sejam despejadas ou evitar que elas não sejam despejadas no caso disso. Y es muy importante tener en cuenta que normalmente... ¿Escuchas? Estoy escuchando. Sí, normalmente cuando hay casos que son muy similares, por ejemplo, desalojos sistemáticos, contaminación sistemática de las fuentes de agua, esto está ligado a políticas o a falta de políticas estructurales y por eso normalmente hay un vínculo entre la exigibilidad de los casos y la exigibilidad en cuanto a los ordenamientos jurídicos. Então, existem alguns casos que são similares, casos em diferentes lugares no mesmo país que são diferentes, mas são similares. Isso geralmente é resultado da falta de políticas públicas ou de políticas públicas inadequadas. E nesses casos é fundamental juntar ações jurídicas com ações políticas de elaboração de legislação. La siguiente pregunta es, ¿quiénes están involucrados en la exigibilidad?
na questão da exigibilidade. La exigibilidad es un tema que incumbe a todos, tanto a los titulares del derecho, o sea, a las personas a las que se les viola potencialmente el derecho, como a las autoridades ante quienes se les exige que hagan cumplir el derecho. A exigibilidade é tema que inclui a todos, desde os titulares de direito até as autoridades perante as quais esse direito é exigido. Todo mundo tem que participar das ações. Y es necesario que las estrategias se dirijan a diversos actores. Esto implica, por ejemplo, que no sean solo los abogados los que tienen que hacer el trabajo de defensa. Es importante siempre incluir a las comunidades o a las personas afectadas y, por ejemplo, a las autoridades locales para que la demanda tenga mucha más fuerza. É necessário que todos se envolvam, inclusive a comunidade em particular que está sendo afetada. Não pode ser uma coisa feita somente pelos advogados. E, ao mesmo tempo, as autoridades também têm que se envolver, especialmente aquelas mais diretamente envolvidas, mas também as mais não diretamente envolvidas. É importante todo mundo participar para que haja uma solução ao problema. Es importante tener en cuenta que si los casos no se presentan ante las autoridades, nunca habrá decisiones que cambien la dirección de lo que está pasando mal. Y por eso es importante encontrar esos casos que son emblemáticos y unirnos para exigir que el derecho se implemente. Sem casos, não há decisões. Então é importante, por exemplo, que para cada caso se dê conhecimento de quais são as decisões, para a gente poder avaliar o que aconteceu como resposta também, para poder fortalecer uma nova decisão de maneira que ela funcione de maneira melhor. Y es importante también asegurar que los servidores públicos o los operadores judiciales, los jueces, las personas en el gobierno, entiendan qué es el derecho a la alimentación, cuáles son las normas aplicables para que puedan adoptar decisiones que son negativas, que son positivas, perdón, que son buenas para proteger el derecho a la alimentación. É fundamental que os juízes, os operadores judiciais, tenham conhecimento sobre o conteúdo do direito humano de alimentação e nutrição, de maneira que as suas decisões sejam positivas y bien comprendidas para la población. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer la exigibilidad de esos derechos en el nivel internacional? Vamos a ver primero cuáles son los mecanismos de las Naciones Unidas de Derechos Humanos ante los cuales se puede exigir. Agora nós vamos ver, então, os mecanismos internacionais, seja em nível regional ou internacional, começando com o internacional. Nós começamos com várias possíveis alternativas. Para algunos de estos se necesita agotar los recursos internos. Eso quiere decir recorrer toda la vía judicial dentro de Brasil. Para otros podemos ir directamente al nivel internacional. Alguns dos instrumentos internacionais exigem que sejam esgotados todas as instâncias internas, seja em termos judiciais. Todas elas sendo esgotadas antes de ir para a internacional. E alguns organismos não exigem que sejam esgotados todos os instrumentos no Brasil. Bueno, estas que están acá, esta lista es la lista de los que vamos a explicar en adelante. No los voy a repetir, pero entramos uno a uno, ¿ok? Essa que nós vamos ver, já vai falar por um. El primero es el Consejo de Derechos Humanos, que es el grupo de 48 estados que se eligen cada año, que toman las decisiones más importantes de derechos humanos en la ONU. Son como, por decirlo así, el parlamento de los derechos humanos. Primeiro, o Conselho de Direitos Humanos, que são 48 estados que compõem o Conselho, e é como uma assembleia, né, de deputados que é responsável por avaliar a situação dos países. Ante este tenemos principalmente tres posibilidades. La primera son lo que se llama el Informe Periódico Universal.
El examen periódico universal, perdón, examen. Existem três possibilidades de atuação do Conselho. A primeira é um relatório periódico universal, a cada 4 anos. Que es que cada 4 años el Estado, bueno, primero, el Estado y las organizaciones de sociedad civil mandan informes sobre cómo el Estado está implementando todos los derechos humanos. Ahí se puede incluir el derecho a la alimentación y a la nutrición y otros derechos relativos. Cada 4 anos, o país e a sociedade civil mandam informes de como está sendo realizado o direito humano à alimentação nesse país para que ele seja avaliado. Después de que se entregan esos informes, hay una troika, o sea, 3 estados que definen de todas las denuncias que se hicieron una lista de recomendaciones. Com base no informe, é feita uma lista de recomendações por parte do Conselho. Se hacen preguntas sobre esas recomendaciones al Estado y 6 meses después se vuelven a ver el Consejo y los estados. El Estado dice cuáles recomendaciones acepta y cuáles no, y se compromete a implementar todas esas recomendaciones que ha aceptado. O país recebe as perguntas, responde as perguntas, e ele escolhe as perguntas que ele quer responder. Ele pode não responder algumas perguntas. E ele tem que apresentar respostas em relação a essas perguntas que ele escolheu como tendo para responder. Tem que apresentar para o Conselho de novo. En estos, algunos países han mencionado el derecho a la alimentación, por ejemplo, en temas donde hay desnutrición o en temas campesinos, pero ha sido, por ejemplo, muy difícil lograr que se entienda que la asistencia alimentaria no siempre es positiva, por ejemplo. Dos estados, dos estudos que he feito sobre o... ¿Puede repetir? Yo perdí una partita. Sí, algunas veces los estados han decidido sobre el derecho a la alimentación en temas relacionados con desalojos, indígenas, campesinos, pero hay muy pocas decisiones para lograr que la alimentación no sea asistencialista, como por ejemplo en cuanto a los bancos de alimentos. Muitas respostas dos países, eles informam sobre despejos, sobre situação de fome em todos os países, por parte de camponeses e tal, mas não existe muito pouca informação sobre a distribuição de alimentos que é feita de forma não assistencialista. Otra forma es el cabildeo con los estados para que influyan en el informe y se recomiende al estado lo que quisiéramos exigir. Puedes traducir. Tem que se fazer uma espécie de lobby, de advocacy com os estados, para que eles possam influir no informe e se recomenda o que quer exigir, o que se quer cobrar do Estado. Por ejemplo, en el caso de Brasil hicimos cabildeo sobre la situación de las comunidades guaraní Kaiowá y Noruega le recomendó a Brasil demarcar las tierras. Por exemplo, no caso do Brasil, se fez advocacy mais específico em relação às terras dos Guarani Kaiowás e o Estado da Noruega solicitou que fosse feita a demarcação das terras guaranis ao governo brasileiro. Lo que es claro de estos instrumentos y otros que vamos a ver después es que si nosotros, la sociedad civil, no nos apoderamos de las recomendaciones o las respuestas o las decisiones que salgan de estos organismos, normalmente no se van a implementar. Por eso la exigibilidad en Ginebra tiene que ir acompañada de la exigibilidad después en el terreno para que haya implementación. O papel da sociedade civil é pegar as decisões que saem do Conselho e acompanhar junto ao Estado para garantir que elas sejam cumpridas. Porque se não houver esse quadro de exigibilidade posterior, não acontecem, as decisões não são implementadas.
Bueno, el tercer mecanismo del Consejo de Derechos Humanos son los procedimientos especiales, que es lo que normalmente se conoce como los relatores especiales. O terceiro componente da elegibilidade, da ação do Conselho, são os procedimentos, né? Que Es, los perros están alborotados. Es importante tener en cuenta que hay un relator específico para el derecho a la alimentación, sim. pero Se existe relator especial para o direito humano à alimentação. Pero otros relatores especiales también son importantes para defender el derecho a la alimentación, como el de indígenas, el de agua, pobreza extrema y derechos humanos, entre otros. Sim, outros relatores também são importantes na defesa do direito a uma alimentação, como direitos indígenas, direito à água e assim por diante. Los relatores hacen informes temáticos, así que, por ejemplo, si hay un tema que nos preocupa mucho, como la destrucción de la alimentación por las represas que hay en Brasil, podemos pedir a los relatores que hagan un informe sobre ese tema y tratar de influenciar el contenido de los informes y las recomendaciones que va a dar a los estados. Então, por exemplo, no caso de países específicos, nós podemos sugerir aos relatores que eles façam uma visita e façam uma investigação específica de temas que são mais importantes. No caso do Brasil, por exemplo, as terras afetadas pela ruptura de barragens, no caso de Mariana, do Brumadinho, fundamental. Então, a pressão do relator para que ele preste atenção nisso e proveja recomendações que o Estado tenha que cumprir. Otra opción son las visitas a los países. Los relatores pueden decidir visitar un país. Desafortunadamente se necesita que el Estado acepte que él visite y en esas visitas ellos no solo tienen entrevistas con las autoridades públicas, sino también con las comunidades afectadas. Os relatores também podem fazer visitas aos países. No entanto, pode salientar que os relatores só podem visitar o país com autorização do governo. Isso complica as coisas às vezes. E quando eles vão aos países, eles conversam tanto com o governo como com a sociedade civil. En esas visitas, al final, los relatores dan recomendaciones al Estado y dan seguimiento a que se cumplan esas recomendaciones. Nesses relatores, eles, no final de uma missão, eles elaboram um conjunto de recomendações e dão seguimento a esse conjunto de recomendações que é feito ao Estado, para ver se o Estado está cumprindo ou não. Estas pueden ser recomendaciones sobre políticas, pero también pueden ser recomendaciones sobre situaciones sistemáticas que se presentan en los casos. Essas recomendações podem ser políticas ou podem ser recomendações sistemáticas sobre o caso, no caso especificamente dirigidas ao caso. Además, los relatores reciben quejas individuales que se llaman peticiones, que pueden ser acciones urgentes u otras peticiones normales sobre casos específicos. Recebem solicitações específicas, queixas específicas, sobre a forma de petições sobre os casos. E eles podem também responder a isso se dirigindo ao país, cobrando deles soluções para essas questões. Si bien las decisiones de todos estos no son obligatorias estrictamente, cuando hay una adecuada presión desde la sociedad civil y a veces cuando la sociedad civil tiene aliados como el Ministerio Público o la Procuraduría, pueden ser muy útiles para complementar la estrategia de defensa de un caso. No caso dos países, pode ser muito importante isso, porque às vezes os relatores, bem como a sociedade civil, têm parceiros que podem ajudar na resolução das coisas, como o caso do Ministério Público, da Procuradoria e tudo mais. Então, eles trabalham juntos para a resolução do caso. Bueno, el siguiente, digamos, la siguiente autoridad internacional que vamos a ver son lo que se llama los comités o los mecanismos de los tratados.
próxima instituição internacional que a gente vai ver são os comitês que trabalham com os tratados internacionais. Exacto. Y estos, a diferencia del Consejo, el Consejo es un organismo político, estos son comités que están conformados por expertos que no representan a sus estados. Diferentemente do Comitê do Conselho de Direitos Humanos, que é composto por representantes dos estados, os comitês são representados por especialistas em direitos humanos. Por ejemplo, uno de los miembros que tenemos ahora es de Brasil, Renato Cervini, pero él no representa al Estado de Brasil, es independiente. Por exemplo, no Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais tem um brasileiro, que é o Renato Zerbini, mas ele não é do governo, ele é um representante técnico, que é um especialista que trabalha como especialista no comitê. Los comités normalmente cada 5 años revisan cómo los estados, cada estado está cumpliendo o implementando el tratado. Por ejemplo, el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado contra Discriminación contra la Mujer o el Tratado de Derechos de los Niños. Hay 9, pero les hablo de estos 3 que son los más importantes para el derecho a la alimentación. Existem 9 comitês de tratados. Cada um acompanha um dos tratados. Os mais importantes são, no caso do direito à alimentação, são os direitos econômicos, sociais e culturais da criança e da mulher. Y estos revisan el país cada 5 años. O país revisa as suas atuações nessas áreas a cada 5 anos e apresenta um relatório ao comitê. Y en estos lo que podemos hacer desde la sociedad civil es, primero, preparar informes, porque el Estado va a presentar un informe y nosotros podemos presentar un informe paralelo o informe sombra para asegurar que los miembros del comité no solo tengan la versión del Estado, sino también los de las comunidades afectadas y las organizaciones de la sociedad civil. De maneira que o governo prepara um relatório, a sociedade civil prepara um relatório também, onde ela discute o que foi feito, o que deixou de ser feito, de maneira que o comitê possa saber mais claramente o que o governo está fazendo em relação às definições e às demandas que foram feitas na última reunião. Es muy importante que estos informes no sean escritos solo por un experto sentado en un escritorio, sino que sean hechos junto con la gente que después va a exigir que las recomendaciones que da el comité se cumplan. É importante que esses relatórios paralelos da sociedade civil não sejam elaborados exclusivamente por advogados, mas sejam elaborados por militantes que trabalham com o tema, de maneira que eles possam realmente ser efetivos na interação com o Estado, na busca de resolução dos problemas existentes. Normalmente nosotros tratamos durante esa semana en que se presenta el informe, en que los ministros van a Ginebra y las organizaciones también, de tener eventos en los que los miembros del comité directamente intercambian con la sociedad civil y especialmente con representantes de las comunidades afectadas. Mas um ponto muito importante é que quando há essas reuniões de monitoramento do cumprimento a cada 5 anos, que o comitê possa interagir diretamente com as pessoas afetadas e com as organizações da sociedade civil, de forma que eles possam ter uma noção clara do que está acontecendo no país y a efectividad de las acciones gubernamentales. Además, el comité tiene un mecanismo que se llama el mecanismo de comunicaciones. Além disso, o comitê tem organismo que se chama comitê, um segmento de organizações, não de mecanismo de comunicaciones, que es una forma de presentar quejas sobre casos específicos, como una demanda sobre casos específicos. E isso pode ser feito sob a forma de demandas específicos que os países, que os governos, que a sociedade civil pode encaminhar ao comitê, perguntando, solicitando medidas em relação a coisas específicas. Esto está todo regulado en el protocolo facultativo al Tratado sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Isso está coberto pelo protocolo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Y solo puede usarse cuando el Estado ha ratificado y cuando se han agotado todos los mecanismos internos. E só pode ser usado quando o Estado ratificou o protocolo e em todos os outros espaços de negociação interna foram esgotados. Desafortunadamente, Brasil no ha ratificado el pacto al tratado de ESCA. Sí. Infelizmente, o Brasil não assinou, não ratificou ainda o protocolo facultativo do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Bueno, más allá, este mecanismo de quejas o de comunicaciones es un mecanismo cuasi judicial, o sea, es casi como si el comité trabajara como un tribunal. Esse último instrumento é um instrumento quase judicial e, na realidade, o comitê trabalha como se fosse um tribunal. También la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos no es un tribunal, pero es como una autoridad administrativa. A esta se le pueden enviar informaciones de actualizaciones, se puede hacer cooperación para capacitar a los servidores públicos sobre el derecho a la alimentación. Ellos hacen consultas, así que podemos participar en sus consultas y tener una relación permanente para asegurar que en su trabajo exijan al Estado que cumpla con el derecho a la alimentación. O escritório do Alto Comissariado da ONU de Direitos Humanos não é um tribunal, ele é um escritório administrativo. Mas se pode cobrar dele que ele cobre do país direitos humanos, sob a forma de apresentação de relatórios para eles, exigindo que o escritório se posicione. Bueno, el siguiente lo vamos a hacer muy rápido porque el experto en esto es Flavio, que es el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es un espacio en el que participan varias organizaciones internacionales que están relacionados con la alimentación y la agricultura. O próximo é o Comitê de Segurança Alimentar da FAO, que ela diz que não vai falar muito porque eu sou especialista nisso. Pero ahí el primer mecanismo de sociedad civil formalmente reconocido, es decir, los sectores, los campesinos, los indígenas, las mujeres, los jóvenes, tienen un espacio donde discuten juntos y pueden participar en las negociaciones de ese comité. Y ante eso nosotros podemos presentar informes. No se presentan muchos casos, pero a veces en los informes hacemos referencia a los casos para influir en la gobernanza alimentaria mundial. No Comitê de Segurança Alimentar da FAO, existe um mecanismo da sociedade civil que é composto de vários setores da sociedade civil, mulheres, trabalhadores rurais, sem terra, pequenos produtores rurais, indígenas e tudo mais, e eles se reúnem juntos para decidir quais são os problemas que eles querem discutir com o comitê, e eles apresentam informes também. Mas não existe uma apresentação de casos formais, assim, e tal. Mas, às vezes, dentro dos informes pode ter um caso ou outro para exemplificar uma situação específica y cobrar una actuación específica del comité. Bueno, otra forma de exigir el cumplimiento del derecho a la alimentación es mejorar los estándares o las normas internacionales que son importantes para su realización. Así como pedimos que las leyes sean mejores a nivel nacional, necesitamos que las normas internacionales también sean mejores. Um último método de cobrar mudanças na área de direito humano à alimentação é o processo de melhoramento dos estándares internacionais. Da mesma maneira que a gente tenta mudar as leis no âmbito nacional, a gente tenta fazer o mesmo no âmbito internacional. Por ejemplo, nosotros trabajamos muchísimo para lograr que los estados cumplan con el derecho a la alimentación, no solo dentro de su territorio, sino también
en los impactos que las decisiones que se toman en un país puedan tener en otro país. Por exemplo, a FIAN vem trabalhando muito nas obrigações extraterritoriais, que são as obrigações que envolvem os estados em relação ao que eles fazem em relação a outros países, e de que forma que esses países interferem com a capacidade do outro de realizar o direito humano à alimentação. Exacto, esto es lo que llamamos obligaciones extraterritoriales y es, por ejemplo, en el caso de Brumadinho, donde ustedes saben que la auditoría era una empresa alemana. Nosotros, por ejemplo, podríamos promover, y ya hay algunos abogados del MAVI haciendo esto, hacer o obligar a Alemania a hacer responsable a esa auditoría por no haber controlado la calidad de la represa y evitado que sucediera el desastre. Por exemplo, no caso de Brumadinho, uma das companhias que é responsável pelo monitoramento da obra é uma empresa alemã. E na medida que houve todo esse desastre que houve lá, se pode cobrar dessa empresa alemã o fato dela não ter sido responsável o suficiente para impedir que houvesse problemas, que ela acompanhasse de perto o caso. Ela não acompanhou, então ela seria responsabilizada pelos eventos que ocorreram. Otro estándar o otra norma importante en la que hemos trabajado es la Convención sobre los Derechos de los Campesinos, las Campesinas y otras comunidades que trabajan en las áreas rurales. Um outro tema que é importante nessa área é o tema da Convenção de Direitos dos Camponeses e Camponesas, que trabalha exatamente com a dimensão do que é direito, o que não é direito dos povos que vivem na área rural. Que además complementa la Declaración sobre los Derechos de los Indígenas. E ela tem um papel de complementar a Declaração dos Direitos Indígenas. La Declaración de los Derechos Campesinos fue adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 2018. Essa convenção foi assinada no dia 17 de dezembro de 2018. Y es muy importante porque reconoce nuevos derechos, incluyendo, entre otros, el derecho a la tierra, a las semillas, al agua para la agricultura, el derecho a un medio ambiente sano y los derechos colectivos que no están explícitamente reconocidos en los otros tratados. Essas diretrizes têm uma importância muito grande porque ela reconheceu, além de reconhecer direitos que já estavam reconhecidos, ela reconheceu novos direitos, como, por exemplo, direito à terra, direito às sementes, direito a agua para la agricultura, por exemplo, soberanía alimentaria. E soberania alimentar. Y los derechos colectivos que no están reconocidos en otros. Sim, reconheceu também os direitos coletivos, que não estão reconhecidos em outros tratados. También hemos influenciado, por ejemplo, el proceso para la adopción de las directrices sobre la tenencia responsable de la tierra, los bosques y la pesca, que es otro de los procesos en los que Flavio estuvo mucho más presente que yo. Também estivemos envolvidos diretamente na elaboração das diretrizes voluntárias sobre a propriedade da terra, posse da terra, dos bosques e dos terrenos pesqueiros, e que foi uma grande discussão internacional, e que ela disse que eu tive mais envolvido do que ela também nesse meio. Bueno, ahora esto era es lo que se puede hacer a nivel de Naciones Unidas en la ONU. Ahora vamos a pasar a los mecanismos regionales. El mecanismo regional importante para Brasil es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nós vamos passar agora do sistema internacional para o sistema regional. Nós vamos ver, no caso do Brasil, importante é o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Ante este sistema tenemos varias posibilidades. Podemos presentar peticiones de casos cuando ya se han agotado los mecanismos internos.
Nesse caso, pode-se apresentar petições, no caso, em casos que já estão sendo discutidos pelo comitê. Por ejemplo, ahora FIAN está en un proceso de una petición para la protección de los derechos de las comunidades guaraní Kaiowá también. Por exemplo, a FIAN está envolvida em uma petição para garantir os direitos dos povos indígenas Guarani Kaiowás. También se pueden pedir medidas cautelares cuando se ve venir una violación que va a producir daños irreparables. Você pode pedir medidas cautelares quando se vê que qualquer tipo de violação pode causar resultados irreparáveis. Então, eles têm medidas cautelares no sentido de prevenir que a violação aconteça. Se pueden también tener audiencias temáticas en las que, por ejemplo, se discute sobre temas sistemáticos. Nosotros hemos tenido varias audiencias temáticas sobre derecho a la alimentación, sobre derechos campesinos y sobre obligaciones extraterritoriales en relación con la minería. Existem também audiências temáticas, onde se fazem reuniões sobre temas específicos. E dos temas que tem se trabalhado muito é o tema da mineração, devido à gravidade da situação na América Latina. Y además, la Comisión hace informes de país o informes temáticos en los que la sociedad civil puede influenciar igualmente. A Comissão também faz informes do país, sobre os quais esses informes a sociedade civil pode influenciar. Y hacen visitas a los países también, de los que salen recomendaciones específicas. E também fazem visitas aos países onde se elaboram recomendações de saída. Hace pocos años se creó también una relatoría sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Nos últimos anos se criou uma relatoria DESCA, Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Y la relatora está encargada de promover, entre otros, la realización del derecho a la alimentación y denunciar las eventuales violaciones sistemáticas de este derecho. E ela está responsável, a relatora está responsável não só por denunciar possíveis eventuais violações, como fazer recomendações nesses casos específicos. Por ejemplo, el último informe que produjo fue sobre empresas y derechos humanos, que es muy importante porque está relacionado con un proceso internacional que tenemos para la adopción de un tratado sobre empresas transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos, para que estas grandes empresas, cuando violan los derechos humanos o abusan de ellos, sean hechas responsables penalmente o civil o administrativamente. Então, nesse último caso, agora é caso que a comissão tem a obrigação de fazer investigação de casos, e pode ser junto, por exemplo, com um grupo de trabalho que existe sobre o papel das empresas e os limites que têm que ser impostos à atuação das empresas no nível nacional. E se possam documentar esses casos e fazer recomendações no sentido de que as violações sejam revistas ou reparadas. Aquí he puesto algunos ejemplos de las acciones que hacemos en FIAN. Hacemos muchas más, pero bueno, perdón, antes quisiera explicar que también se puede trabajar con las embajadas, especialmente cuando un Estado está en una situación de grave violación. Por ejemplo, podemos trabajar con embajadas brasileras en otros países de América Latina o en algunos países de Europa para denunciar violaciones del derecho a la alimentación. Y también podemos hacer presión en las embajadas de Brasil en esos otros países. A FIAN trabalha também com embaixadas. Por exemplo, no caso, o trabalho pode ser feito com os países, nas embaixadas do Brasil em outros países. Ou então se pode fazer um trabalho com as embaixadas de outros países no Brasil, por exemplo, sobre o país.
Algunas acciones muy concretas, como defendemos los casos, son acciones urgentes, que son cartas a las autoridades responsables en las que exigimos que se solucione una situación de violación del derecho a la alimentación y la nutrición. Então, existem as ações urgentes, que são uma carta, onde se exige que as situações sejam resolvidas imediatamente. También, por ejemplo, hacemos los amigos curiae, que son cartas cuando hay procesos en curso en las cortes o en los tratados. Assim, tem as CICES, que também são intervenções especiais, são cartas mais especificamente do secretariado, e o amicus curiae, que é um documento de caráter mais jurídico, que pode ser apresentado durante o julgamento de uma causa no país relativo àquele caso especificamente. O en los organismos de los tratados. Por ejemplo, la semana pasada presentamos uno sobre la situación de niños de origen francés que están muriendo de hambre en los campos de refugiados en Kurdistán, en el Kurdistán sirio. Sério. Então, mas pode-se fazer também em termos internacionais. Pode-se pensar, por exemplo, no caso que foi feito um caso sobre crianças francesas que estão morrendo de fome no Kurdistão sírio. E foi feita uma carta cobrando posições dos governos em relação a esse caso. Incluyendo los argumentos jurídicos de por qué el comité debe proteger a esos niños, aunque no estén en territorio francés. E isso aí, por exemplo, também apresentam argumentos jurídicos de por que o comitê deve fazer essa proteção, mesmo as crianças não estando no território francês. También hacemos misiones de verificación, que son las que se hacen cuando las comunidades tienen demandas o reclamos y queremos verificar los hechos para poder armar un caso o una defensa del caso. Por exemplo, fazer missões de verificação para poder apresentar uma defesa de caso, ou apresentar uma documentação de caso, quando seja necessário, junto à comissão. Y hacemos misiones de investigación para ir a investigar cuando las comunidades nos dicen, en nuestra comunidad está pasando esto. Por ejemplo, nos están destruyendo el cultivo o no podemos comprar las semillas tradicionales. Podemos ir a a investigar, y esto incluye tanto entrevistar a las comunidades como entrevistar a las autoridades responsables para luego, a partir de esto, empezar toda una estrategia de exigibilidad. Sim, as missões de investigação têm um caráter um pouco diferente. Elas vão ao local, conversam com a sociedade civil, conversam com o governo e tentam apresentar soluções de como que isso pode ser resolvido na prática, através de que recomendações que poderiam ser resolvidas no país. A veces también se escriben cartas a las empresas involucradas, pero siempre, si se hacen cartas a las empresas, también se hace al Estado, que está responsable de regularlas. Às vezes também se escreve cartas diretamente às empresas, mas normalmente se escreve essas cartas com cópia para o governo. Y finalmente, un instrumento muy importante en tiempos de pandemia, donde no podemos salir a las calles o a los tribunales a exigir o viajar a Ginebra para los comités, es la abogacía desde la comunicación. E também pode ser uma advocacia feita exclusivamente através de comunicação. Isso pode ser feito apresentando a Genebra ou apresentando pela própria mídia social. Así, por ejemplo, ahora que tenemos esta situación del COVID y que estamos viviendo tantas violaciones del derecho a la alimentación y crisis en muchas partes del mundo, por ejemplo, hemos escrito algunos informes recogiendo las realidades de la gente, y ustedes pueden ver en todas estas redes, en nuestra página web, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, cómo hacemos visible lo que están viviendo las personas, y esto también nos sirve para que más gente haga presión ante las demandas de las comunidades. No caso específico do Covid,
A FIAN tem feito vários relatórios, vários informes que estão em todas as páginas nas mídias sociais da FIAN, que são disponíveis, e esses documentos podem ser utilizados tanto para estimular novas denúncias, onde for necessário fazer novas denúncias, ou colocar pressão nos governos que precisam de pressão seja exercida para que os problemas sejam resolvidos onde já existem documentos feitos. Bueno, vamos a dejar por acá y ya podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias por su atención y seguimos. Muito obrigado pela atenção e agora vocês podem fazer as perguntas que eu vou tentar responder. Alguém gostaria de fazer perguntas? Ninguém quer fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta. Uma das questões que tem sido muito complicadas, a questão da exigibilidade, tem sido exatamente a fraqueza dos instrumentos de cobrança, seja do Conselho, seja do Comitê, seja dos relatores. Como é que ultimamente tem se discutido isso, tem se pensado em novos mecanismos? Como é que está se pensando em fortalecer essa capacidade de cobrança dientes a los instrumentos? Sí, efectivamente, Flavio, ese es un gran problema del derecho internacional de los derechos humanos en general, porque todas las decisiones que emiten estos organismos son recomendaciones. Esse é dos problemas de todos esses sistemas, é que todos os organismos não emitem recomendações e não demandas concretas. En la actual situación del multilateralismo y del derecho internacional, vemos que es bastante difícil lograr convertirlos en organismos que puedan imponer obligaciones a los estados. Na situação atual de correlação de forças e de direito internacional, fica muito difícil imaginar que nós vamos conseguir fazer com que esses organismos emitam obrigações que sejam vinculantes, ou seja, que tenham que ser obedecidas por parte dos países. Y por eso consideramos que solo usar un mecanismo puede ser muy débil y sin la fuerza de la gente es difícil lograr que los estados implementen. Por eso es importante tener estrategias de caso que impliquen el uso de diferentes mecanismos, pero a la vez la exigibilidad social. Y esperamos que haya algún movimiento en el multilateralismo o en la política después de estas tantas crisis que están acumuladas para ver si podemos lograr mecanismos de exigibilidad que tengan más poder de ejecución. Ela vê que a situação é muito complicada realmente, porque não há perspectivas a curto prazo de aumentar a capacidade de cobrança dos mecanismos internacionais. Sem a pressão da sociedade civil local, sem a pressão da sociedade civil internacional, dificilmente há vitórias e avanços. E ela espera que, com todas as crises que estão sendo enfrentadas em nível internacional, inclusive o Covid, isso leve os organismos internacionais a terem uma postura mais exigente em relação ao cumprimento das normas. ¿Alguien más? Quizás también es importante decir que otro desafío es lograr, sobre todo, que cuando hay empresas involucradas sean responsables no solo las empresas que están al final de la cadena de valor,
por ejemplo, la pequeña tienda que vende los pesticidas, sino que es importante también que quienes se benefician de esos negocios y quienes manejan el capital y controlan las grandes estructuras internacionales también sean responsables. Y por eso es que estamos tratando de negociar un tratado sobre transnacionales y otras empresas con relación a los derechos humanos. Ela fala que seria fundamental também que, no caso, por exemplo, das empresas que atuam na ponta, que não sejam responsabilizadas só a pequena empresa que faz a venda do agroquímico na ponta, mas que todas as outras empresas que se beneficiam da venda dos agrotóxicos, que se beneficiam dos grandes lucros do sistema do agronegócio, fiquem claramente cobradas também em relação a isso. E sem isso fica difícil você conseguir fazer alguma coisa em termos de poder, mexer com poder. Es un proceso difícil porque en este momento los países industrializados se oponen a que se adopte un tratado, incluyendo a la Unión Europea, China, Rusia y los Estados Unidos. Y los países del sur siguen adelante, pero de una forma débil. En realidad, los que hemos movido el proceso somos las personas que estamos en la sociedad civil. Ela diz que nesses últimos tempos, quem tem mexido mais os pauzinhos tem sido a sociedade civil que os governos, que os instrumentos, as instituições. Porque está realmente uma fraqueza muito grande, uma debilidade muito grande do sistema como um todo. Sin embargo, estos procesos, aunque duren mucho y aunque sean difíciles, son muy importantes, no solo porque sirven para unirnos, para generar convergencias, sino porque además se usan para generar una reflexión sobre cómo necesitamos que evolucione el derecho internacional y para dar visibilidad a las violaciones del derecho a la alimentación que denuncian las comunidades. Esses instrumentos, apesar de não serem muito fortes, eles são importantes, porque eles são os instrumentos que dão visibilidade às negociações e às violações que acontecem nos diferentes países e ressaltam a responsabilização de quem é, que autoridades são responsáveis pela fome, pela insegurança alimentar. Y quizás es muy importante decir que en estos momentos en que la gente pierde la credibilidad en el Estado, en las autoridades del Estado, es muy importante unir las luchas locales a la fuerza del movimiento social y de la sociedad civil a nivel internacional. Eh, Obviamente, al tiempo que exigimos, tenemos que repensar el derecho internacional de los derechos humanos para ver cómo podemos mejorar esos problemas de efectividad que tiene. Y por eso es que necesitamos gente motivada y joven como ustedes que nos ayude a pensar en soluciones y a exigir para que sea posible avanzar. Então, uma coisa fundamental que ela fala é o seguinte, que sem a presença da juventude, sem a presença dos jovens, trabalhando junto às comunidades e dando força às demandas e às cobranças da sociedade civil, vai ser muito difícil haver qualquer tipo de avanço. E que é fundamental, nesse momento, a participação de todos nos mecanismos de exigibilidade, inclusive nos mecanismos de exigibilidade de caráter extraterritorial. Oi? Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou vendo nenhuma pergunta. A senhora anotou a senha? Alguém tem mais alguma pergunta? Quizás, Flavio, mientras tanto, quisiera también decirles que... de novo para ver se aparece. Gente, vocês têm Em cima, no... que fechar os microfones, estão entrando na palestra. no... Natalia, te estamos oyendo. Peraí, deixa eu ver. Só um Então, minuto, peraí, viu?
Un minuto. Temas burocráticos aqui llenar los formularios y todo más. Bueno, solo quisiera, Flavio, decir que una evolución nueva que estamos viendo es que se une la exigibilidad del derecho a la alimentación con la exigibilidad contra la destrucción del ambiente y el cambio climático. Las dos áreas tienen los mismos problemas del derecho internacional, pero sin embargo también esperamos que la fuerza del movimiento ambiental y del movimiento del derecho a la alimentación juntas nos logren avanzar más hacia la realización del derecho a la alimentación. E uma das coisas que o movimento está tentando fazer é unificar o movimento ambiental, as lutas do movimento pelo direito humano à alimentação, na medida em que os dois direitos têm problemas semelhantes em termos de resolução internacional e de efetividade. E quem sabe, com a junção dos dois movimentos, vai se ter mais uma resposta dos governos. Eu acho que nós estamos com uns problemas. Aqui. A Vanessa disse que está tratando de refletir sobre a exigibilidade dos direitos humanos em termos internacionais, é fundamental, e que é necessário sensibilizar, instrumentalizar nosso povo, especialmente em se tratando de Brasil, sobre a importância de chegar a las instâncias internacionais. E no Brasil não é visto como um grande respeto a eso. Sí, sin embargo, quisiera decirles que hay algunos movimientos que han venido, sobre todo desde que está el actual presidente y que se están articulando para presentar las demandas de diferentes grupos, de las mujeres, de los pueblos indígenas, también en relación con el derecho a la alimentación, y hacen un gran trabajo cuando vienen aquí a Ginebra. Sin embargo, siendo Brasil un país tan grande, definitivamente sí es importante que el apoyo a quienes pueden venir acá en el país, en Brasil, sea más fuerte y que podamos dar más visibilidad a las recomendaciones que salen de las instancias de Naciones Unidas para fortalecer la exigibilidad. Ela diz que o trabalho feito pelas delegações brasileiras em Genebra tem sido fantástico, seja de mulheres, seja de indígenas, seja do que for, e que o que sente que talvez esteja faltando seja dar visibilidade a esse trabalho no Brasil, redações internacionais que são apresentadas ao país. Muy lindo el sonido. Atrás están afinando una guitarra. Sí, yo estoy oyendo. Bueno. Então, gente, acho que nós terminamos. Então, já que não há perguntas, nós vamos agradecer a Ana. Ela cobriu bem que nós não precisamos fazer perguntas. Então, um grande abraço, Ana. Muito obrigado por tudo. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias a ti, Flavio, y si surgen preguntas, pues simplemente me haces saber y con mucho gusto las voy a responder. Y aquí estoy viendo todos los obrigada en el chat. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen día. Buen Chao, día para amigo. ti también. Lo mismo. Para el amigo también, el tocador. Le digo al guitarrista, claro que sí. Chao. Chao.